E eu sou médica, formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora e sou especialista em ginecologia, obstetrícia e mastologia. Bailarina! Não tinha nada a ver com a minha profissão agora. Eu queria dançar. Eu vi o pessoal assim fazendo esses tours pelo mundo inteiro, dançando, simplesmente dançando. E era o que eu queria fazer. Elton John, embalos de sábado à noite, tudo aquilo ali eu ficava vidrada. E eu começava a dançar em casa. E era o que eu queria. Quando pequena era o que eu queria. Em Governador Valadares, Minas Gerais. Na verdade, eu fui meio que levada pela família. Meu pai queria que eu fosse médica. E isso tinha na cabeça dele que eu não teria nenhuma outra profissão. Foi o que acabou acontecendo. Eu era muito boa aluna, passei em 5 vestibulares na época, todos para medicina. Foi desde Belo Horizonte, Juiz de Fora, assim, todos os lugares que eu fiz eu acabei passando e passei muito bem, boa colocação. E acabei indo para Juiz de Fora, na época, onde eu fiz meu curso médico. E a medicina veio para mim. Ela me trouxe de presente basicamente tudo depois que eu fiz na vida. Porque hoje eu sou médica integral, eu vivo para isso, a minha vida inteira foi dedicada. E foi maravilhoso o que aconteceu. Para mim foi um presente. Foi uma trajetória muito bonita. Até hoje ela é muito bonita. A medicina me trouxe uma família, ela me trouxe uma energia, uma atitude, né, diante da vida. Você passa na medicina a conhecer as pessoas, isso é muito importante. Você passa a estar ali dentro daquelas vidas, né, atuando ali. E isso é muito gratificante para o profissional. Ao acaso, mais uma vez. Eu estava na porta do pronto-socorro lá de Juiz de Fora. E ali, quando eu estava chegando, né, para poder iniciar a parte mesmo de plantão e tudo, chegou uma paciente tendo bebê. Todo mundo ocupado, aquele monte de gente no corredor, aquela agonia toda. Eu só calcei uma luva e fiz o parto, na maior, assim, tranquilidade. Eu nunca tinha visto como é que era, não tinha passado pela disciplina ainda. Eu estava começando a vislumbrar algumas coisas na área da ortopedia, para você ter uma ideia. E aí eu fiz um parto. E aquilo para mim foi a coisa mais emocionante do mundo. A partir daí eu comecei a fazer monitoria em obstetrícia, eu fui para dentro do hospital universitário e foi assim que tudo começou. Demais. Desculpa, foi tudo direcionado, nada foi em vão, não foi uma escolha, mas foi uma condição. E isso eu abracei com força, porque era para estar aqui, era para fazer isso, não tinha como ser diferente. Quando eu terminei a minha especialização em ginecologia e obstetrícia, eu senti necessidade de algo mais. E a maternidade Odete Valadares, lá em Belo Horizonte, né, na qual eu tinha feito a minha residência médica, ela oferecia esse curso de mastologia. Aí foi mais uma vez, eu fiz a prova, passei e ingressei na mastologia. Quando eu cheguei aqui foi um grande diferencial para mim, aqui dentro de Ipatinga. Eu fui parar na Unimed. Alguém me falou que lá estavam precisando de mastologista. E foi assim, o primeiro emprego que eu tive aqui na região do Vale do Aço. Eu entrei na Unimed, atendi nos hospitais Unimed, logo a princípio, e aí fui montando a minha carreira, abri meu consultório, e aí a coisa foi sendo levada. A minha tia, a irmã da minha mãe, ela teve câncer de mama e faleceu exatamente nos primeiros meses que eu tinha ingressado na medicina. E isso foi um marco na minha vida. Isso me levou a atuar ali. E sempre quando assim chegava um paciente que eu tinha que dar o diagnóstico de câncer de mama para essa paciente, assim eu engolia em seco.
Aquilo ali ficava, parava, eu tinha que respirar fundo para poder comentar, falar para aquela paciente o que estava acontecendo. E ao mesmo tempo tinha aquela coisinha ali, sabe? Aquela coisa lá familiar, lá dentro. Depois com o tempo isso vai amenizando, é diferente, tá? Nada melhor do que o tempo para poder ajudar isso a passar. Mas aquela sensibilidade, ela continua, ela fica, não tem jeito. Eu não consigo ser fria diante da condição do paciente. Não dá para ser frio. É muita cobrança ser médico, não é fácil não. Não é tão glamuroso e lindo como a maioria das pessoas acham que é, não. Sem contar que dia e noite você trabalha com a dor das pessoas, você trabalha com a doença. Ninguém chega no seu consultório, doutor, eu vim aqui te ver só, eu tô bem, eu tô maravilhosamente bem. A maioria tá triste, tá chateada, então você lida não é só com a saúde física da pessoa, você lida com a parte emocional. Depois do final de um dia inteiro de trabalho, a gente chega bem desgastado em casa. Não é tão lindo como a maioria das pessoas acham, não. Desde que eu comecei na medicina, eu vejo que entre uma paciente e outra que chega aqui no consultório, as coisas normalmente se repetem muito. Fica às vezes bem repetitivo, né? Assim, a gente sabe que a gente está contribuindo para a vida da pessoa, você está melhorando a saúde dela, mas ao mesmo tempo ficava aquela coisa aqui dentro do meu coração. Eu quero fazer mais, eu quero implementar mais, eu vou estudar mais, eu vou sair da minha zona de conforto e vou passar agora para uma outra etapa. E aí surgiu umas oportunidades importantes, interessantes na minha vida. Foi onde eu conheci a saúde integrativa, voltei a estudar, ralei banco de novo, não de universidade, mas de cursos em cima de cursos. Eu saía daqui praticamente 2 vezes por mês, ia para São Paulo. E comecei agora a vislumbrar o organismo agora como um todo, não fazer somente a parte ginecológica, a parte mastológica de toda essa linda estrutura, né, que é o corpo humano. Aí eu resolvi ir mais a fundo e isso é que está me motivando ultimamente a crescer, a querer mais coisas, a oferecer para o meu paciente mais daquilo que normalmente eu já oferecia anteriormente. Eu tive uma paciente que estava passando muito por esse período do climatério, entrando na menopausa e que estava sentindo assim todo aquele processo mesmo da paciente nesse período, né? Um cansaço, uma baixa de libido, uma indisposição para tudo, às vezes até uma labilidade de humor. E essa paciente não estava bem no trabalho, na família. E aí nós começamos a trabalhar todo esse processo dela, toda essa busca, né, que a gente faz aqui para saber o que estava acontecendo. Entramos no tratamento para ela dentro da saúde integrativa, com suplementos, com medicamentos para melhora do humor, né, para estabilizar um pouquinho mais esse humor. Tudo dentro da ortomolecular, que são substâncias fitoterápicas, e essa paciente teve uma melhora fantástica. A gente conseguiu dar uma melhorada também nos hormônios dela. Essa paciente hoje ela chega, olha, eu estou vislumbrando outras coisas na minha vida, eu estou melhor no trabalho, na família, no dia a dia, meu sono modificou, minha saúde, eu estou entendendo que eu estou voltando a ser eu mesma. E isso é fantástico pra gente, é maravilhoso quando você percebe que a sua paciente tá te dando esse feedback. Bom, eu sou antiga. Eu sou do tempo que tem que ser o tete a tete, você tem que conversar, você tem que pegar. E tem muito paciente que gosta disso. Não tem jeito. Tem paciente que chega aqui, às vezes eu só converso, eu passo um exame. Ô doutora, mas tem um negocinho aqui na mão, a senhora podia dar uma olhadinha pra mim? Não tem jeito. Cada paciente, ele tem uma maneira de te abordar também. E ele merece ser também revidado da maneira como ele deseja. Então, o que eu sempre faço aqui no consultório? Eu gosto do paciente, eu gosto desse contato perto, mas se o paciente tem alguma dificuldade em estar vindo aqui, por exemplo, ele veio, eu fiz a consulta, nós colhemos um preventivo, nós fizemos uma primeira análise, né? Fizemos alguns exames aqui dentro da clínica. Esse paciente vai precisar me mandar alguma coisa, ele precisa conversar comigo. A ferramenta que a gente encontrou assim de imediato é o WhatsApp.
fica muito mais fácil, mais prático, entendeu? Às vezes eu tô aqui atendendo, mas a minha secretária me passa, olha, a paciente ligou, então ela tá querendo conversar com a senhora, ela tá precisando que veja esses exames. Então a gente sempre está em contato com o nosso paciente. Bom, aqui na clínica nós temos 2 celulares, né? Eu tenho o meu pessoal, que é o Samsung Note 10, e tenho da clínica, que é o Samsung A30. Olha, minha irmã tem um dele. E quando eu estive lá, minha irmã mora em Palmas, lá em Tocantins. Raramente a gente vai para lá, né? A gente fica mais se comunicando, assim, pelo celular. E aí, quando eu vi, falei, nossa, a imagem dele é linda, maravilhosa, eu quero um desse para mim. E foi assim que eu comprei o celular. Como a rede social tem nos ajudado hoje em dia. Tudo praticamente eu faço hoje pelo meu celular. Eu pago as minhas contas, ela facilita a minha vida, eu entro em contato com os meus fornecedores, é muito mais rápido, é muito mais prático. Tudo é assim, ó, é mais ágil hoje em dia. Muito mais, muito mais. Eu utilizo o Online Doctor e lá as pacientes já marcam as consultas pela internet. Ela, pelo sistema mesmo, ela já faz a marcação das consultas, eu já recebo no celular, olha, paciente fulana de tal, agendada a tal horário. Ela já tem como saber, entendeu? Inclusive dentro da planilha dos meus horários e fazer a marcação. O Online Doctor é uma plataforma que a gente utiliza, eu utilizo aqui dentro do consultório para o meu prontuário, né? O meu prontuário eletrônico, pode-se dizer assim, é ele. Olha, surgiu assim a escolha daqui do The Place. A gente precisava de um local tipo um ponto estratégico. Eu trabalhei muitos anos em Fabriciano e em Timóteo também. Então eu tenho pacientes de lá. Na dificuldade às vezes, né, de acessibilidade mesmo, para chegar até o Veneza, que é onde eu estava, quando eu pensei em montar alguma coisa, o primeiro local que me veio à cabeça foi o Horto. Falei assim, não, vou dar uma olhada no qual possibilidade que a gente tem lá no Horto. Tive até para alugar uma casa aqui próximo mesmo, para montar uma clínica, mas aí eu não queria ficar sozinha. Aí o espaço era muito amplo, né? Eu queria outras pessoas comigo. Mas na dificuldade de colocar isso tudo ali na ponta do lápis, ter todos os colegas juntos, eu falei assim, não, eu vou montar uma coisa menor para mim. E o The Place estava terminando. Ele estava acabando, assim, terminando a construção, ele já estava para ser inaugurado. Aí quando eu vim aqui, comecei a dialogar com o pessoal, falei assim, não, vou para lá. É lá que eu vou montar o meu consultório, eu acho que lá, por ser um prédio comercial, onde eu vou ter vários colegas também, então a gente está aqui dentro de uma localidade em que o urologista está aqui ao lado, o endócrino está aqui. Então, se eu preciso de alguma ajuda, encaminhar o meu paciente, eu estou muito próxima a esses colegas, o que facilita muito para a gente. Onde o paciente vem, ele deita um pouquinho, nós temos os injetáveis aqui também na clínica, né, onde a gente trabalha, o paciente deita aqui para receber a medicação. E aqui, onde ele pode também ficar deitado, enfim. É uma sala que eu falo que ela também tem essa atmosfera gostosa. E às vezes a gente até apaga um pouquinho a luz e acende essa luminária, deixando o ambiente mais agradável ainda. Ele fica um pouquinho na penumbra, fica gostoso. É um ambiente bem tranquilo, bem relaxante. Tem 2 palavras que eu amo, né? Saúde e paz. Eu sempre cumprimento as pessoas assim. Aí eu fiz isso, eu coloquei aqui, olha, a sala saúde e a outra a sala paz. A sala paz, o nome já diz. Tranquilidade, relaxamento. Essa aqui é onde a gente vai conversar sobre saúde. Olha, eu achava que não tinha importância nenhuma. A partir do momento que eu vi que as pessoas precisam de orientação. E orientação de qualidade, não é muita bobagem que às vezes eles leem, ouviram, né, leram nas redes sociais. Então, nessa condição de o médico ser, além de tudo, um orientador, um prestador de serviço, eu vi essa necessidade de estar aqui com vocês agora. Olha, eu leio muito, eu adoro leitura. O último livro que eu li, para se falar assim desse livro de cabeceira, pode-se dizer assim, foi O Milagre da Manhã. E ele mostra como é importante quando você acorda, tudo aquilo que você faz nas primeiras horas, os primeiros minutos pode ser do seu dia, pode impactar o seu dia todo. Desde uma meditação, a programar o seu dia, entendeu? A fazer afirmações, frases positivas que vão melhorar o seu dia. Eu sou, eu posso, eu consigo, eu realizo. Se todo mundo fizesse isso,
eu acho que a gente passa a acreditar. E acreditar que a gente pode mesmo, isso é muito importante. Nabor Social, uma rede de pessoas